Olá, a paz do Senhor a todos que estão acompanhando esse novo vídeo que nós estamos fazendo. Cumprindo, como eu já disse no vídeo anterior, um mandado. Eu expliquei no vídeo anterior que eu estava meio afastado da igreja, Deus me cobrou, mandou eu pegar minha rede e lançar minha rede. E eu estou tentando fazer isso da maneira que Deus me habilita. E, como eu falei também, a escola bíblica dominical, ela não tem acontecido normalmente nas igrejas e nas classes dos colégios que são ocupados nos dias de domingo para esta finalidade, por conta da determinação do governo do fique em casa. E a própria Bíblia nos ensina que todos nós estejamos sujeitos às autoridades, porque todas elas foram colocadas naquele posto por Deus. Umas para beneficiar o povo, outras para castigar o povo. E na lição desta semana, nos apresenta como o chamado texto áureo, o que está escrito na carta de Efésios, de Paulo aos Efésios, Efésios 1, e que vai do versículo 4 em diante. E diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. O amor, como também é chamada a caridade de hoje. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Vamos refletir um pouco sobre o que está escrito aqui na carta de Paulo aos Efésios. A gente pode perceber, aí pelo textuário da lição, que ele nos elegeu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Mas o que é ser santo? O que é ser irrepreensível? O que é ser eleito? A eleição, no mundo atual, é esse negócio de lá, vai lá na urna, né? Vai lá na urna e bota o voto no candidato A, B, C ou D, que inclusive as eleições desse ano talvez nem aconteçam por conta desse problema do vírus. Mas voltando para a lição, olha o que a Bíblia nos ensina. Nos diz assim: a eleição é a escolha por Deus daqueles que creem em Cristo. E é uma doutrina importante. Importante por quê? Porque se refere à escolha feita por Deus, em Cristo, de um povo para si mesmo, um povo para Ele mesmo, Deus, a fim de que sejam santos e inculpáveis, ou seja, que nenhuma culpa caia sobre eles diante do próprio Deus. E essa eleição é assim uma expressão do amor de Deus para com todos aqueles que o recebem, que dão lugar a Ele na vida de cada um de nós. A eleição ela é cristocêntrica. O que é cristocêntrica, irmão Charles? Cristocêntrica é justamente aquela coisa que nos atrai ao amor de Cristo, que nos leva a Cristo, que Cristo é o Salvador do mundo. O próprio Cristo, um dos primeiros eleitos de Deus, porque ele foi filho de Deus e veio ao mundo como filho de Deus para trazer a salvação a todos nós. Então ele mesmo derramou o sangue dele numa cruz, sacrificou-se por cada um de nós e nós todos. Então nós somos uma geração eleita. E nenhum mal poderá nos atingir. Podemos até ter medo. Mas daí a gente lembra aquela passagem, lá em alto mar, o mar revolto, e os discípulos disseram: Senhor, nos acode, nos acode. E ele simplesmente assim: mar sossegai, e o mar sossegou. Então a gente tem que crer naquele que tem esse poder de até mandar o mar sossegar. E esse mar lá dos discípulos, revolto, assustador, é uma das coisas que acontecem hoje no nosso dia a dia, das dificuldades que cada um de nós enfrentamos no nosso dia a dia, em relação
ao aspecto familiar, ao aspecto financeiro e principalmente agora por conta dessa pandemia que tomou conta da cabeça do povo e que tem sido massificada pela mídia, no meu entender, como pessoa da mídia, de maneira errada. Mas vamos seguir em frente com a nossa lição. Na verdade prática, segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação aqueles que creriam e que perseverariam nessa fé. O que quer dizer com isso? Se você, num determinado momento da tua vida, você realmente de coração, você passou a acreditar em Deus, acreditar no Filho de Deus, que Ele trouxe a salvação e que Ele que pode resolver a sua vida, então você é predestinado para a salvação. A presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e que perseverariam na fé em Jesus Cristo. Então não adianta só criar, eu acredito em Deus, mas não persevera. Mistura as coisas. Eu sou cristão, eu vou na minha igreja, eu dou pastor para todo mundo, o pessoal da igreja católica, paz de Deus, aquela coisa toda, né? Mas não é só isso, isso é uma coisa assim muito mecânica, mecanizada. Esse verdadeiro amor de Deus, esse verdadeiro amor de Cristo, ele tem que vir aqui, ó, do lado esquerdo do peito. É isso que a gente tem que aprender. Eu quero continuar na leitura do que diz na carta de Paulo aos Efésios. Acompanhe aqui comigo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Prestar atenção no final daí. Santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Você tem procurado a sua santidade? Você tem procurado ser uma pessoa com a consciência limpa diante de Deus? De uma pessoa que, embora todos nós sejamos pecadores, todos nós cometamos os nossos erros, mas você tem se esforçado para estar sempre limpo diante de Deus? Dizer assim para Deus, estou aqui. Você tem se preocupado com isso? E ele continua diante dele em amor. E o amor que Deus fala aqui, não é sempre dizendo, eu amo Deus. Lá nos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, é isso que a gente deve fazer. Mas Jesus disse também, amar ao próximo como a si mesmo. Você tem amado as pessoas que te circulam, te rodeiam? Esta semana eu mesmo tive a oportunidade de pedir perdão à irmã, uma irmã em Cristo, porque eu estava com ela aqui assim, eu gosto. Pelas atitudes dela, pela forma dela falar, até pelas faltas de atitude dela, que na minha visão mundana eu considerava errado. Mas Deus tocou em mim e disse assim, vai lá e pede perdão a ela, e eu fiz. Isso foi muito bom, porque quando a gente libera o perdão, sai assim uma carga, sai um peso do peito da gente. Essa irmãzinha sabe de quem eu estou falando. Não precisa eu ficar publicando o nome dela, não. Ela sabe. A minha mulher também sabe, meus filhos, minhas filhas e meus genros também sabem. Mas graças a Deus, o perdão saiu assim, espontâneo. Isso foi muito bom. E é por isso que Paulo colocou lá em Efésios, Efésios 1, que é no versículo número 4, né? Que tem que ser irrepreensíveis diante dele em amor. E no versículo 5 ele diz que nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Quer dizer, então, quando a gente já vem ao mundo, já nós somos predestinados a ser filhos de Deus. O que acontece é que muitas vezes, por erros nossos, a gente desvia o caminho, pensa em pegar um atalho achando que vai ser mais rápido, que vai ser melhor, e se esquece daquela passagem que diz que tem a passagem larga e a passagem estreita, e que diz que largo é o caminho da perdição e o caminho da salvação é o caminho estreito. Então é melhor ficar no estreito. Mas vamos em frente.
E sim, lembrando que isso tudo, de acordo com o versículo 5, é segundo o beneplácito da vontade de Deus. Então, o fato de Ele nos ter predestinado a ser filho de Deus, eleito por Deus, adotados por Jesus Cristo para si mesmo, é segundo o beneplácito da vontade dEle. Dele. Não adianta você dizer, é o que quero. Não, não é você que quer, é Deus que quer e Deus que comanda. No versículo 6, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. O que ele quer dizer com isso? Que Deus nos fez para louvar a Deus, para louvar ao reino de Deus, através de Cristo, que é o Filho dele. E esse que tem que ser o nosso comportamento. Vamos adiante. Já no versículo 7, acompanhe aí comigo a leitura, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Versículo 8, e que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência. No versículo 9, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Olha o que diz lá no 7. Temos a redenção pelo seu sangue. Nós já falamos no nosso vídeo passado da questão do sangue nos portais das casas no tempo de Moisés e da questão do sangue derramado na cruz. E é justamente esse sangue aí. Pelo sangue de Jesus a gente tem a remissão das ofensas, dos pecados, dos erros que nós cometemos, mas desde que nós cheguemos a Ele com clamor, com choro, com verdade de coração. Não adianta chegar só para dizer, eu vou pedir perdão, Deus me perdoa e eu vou me desviar novamente, depois Deus me perdoa, me perdoa, me perdoa. Não é bem assim, não. Tem lá na Bíblia a passagem do filho pródigo que Deus recebe de volta aquele filho que é pecador. É verdade, ele recebe. O filho que saiu e abandonou o pai, depois volta e pede perdão e até pede para se tornar como um dos escravos de Deus, do pai. E Deus demonstra o seu amor recebendo de volta aquele filho desviado, como ele faz com qualquer um de nós. Mas é bom não abusar. É bom não abusar disso. E lá no 9, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Quer dizer, então, aí confirma que tudo o que acontece com cada um de nós e com nós todos é plano de Deus. Não se preocupe com o que está acontecendo ao teu redor. Não se preocupe, deixe acontecer. Ontem eu vi uma pregação do pastor José Góes que eu achei até interessante. Ele mostrou nas brincadeiras de criança que esticava uma corda e que tinha que passar de um lado para outro por cima daquela corda se equilibrando, ninguém podia cair. Abriu os braços para não cair, mas aqueles que olhavam para o chão, para baixo, acabavam caindo. Mas aqueles que perseveravam em olhar para a corda, atravessavam de um lado ao outro sem cair. E essa atitude é que nós temos que tomar em relação a Cristo Jesus. Vamos fazer, então, esse Jesus é esse caminho, essa corda que está aí. E a gente tem que olhar para ele, a corda, e passar, seguir em frente. Uma outra passagem também que todo mundo conhece, o mar revolto, eles todos no barco, Jesus no barco com os discípulos, os discípulos sozinhos no barco pescando e vê aquele mar revolto, e de repente Jesus vem andando sobre as águas. E todo mundo se assusta, é um fantasma. Ele, calma, sou eu. Aí, mar, se acalma, e o mar se acalmou. Numa outra passagem também, com ele no barco, ele dormia, descansava, tranquilão, no barco. E o mar jogava o barco para lá e para cá, e os discípulos com medo, e eles assim, por que temeis? Mandou o vento parar e mandou o mar se aquietar novamente. Então é nesse Jesus que a gente tem que se pegar. Nesse Jesus. Aquele que realmente está conosco o tempo todo e, como ele disse, até a consumação dos séculos. Quando vai ser a consumação? Eu não sei. O próprio Cristo disse, só o Pai
Quem sabe quando chegará esse tempo.